Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e esse aqui vai ser um vlog bem simples mesmo, não existe qualquer tipo de roteiro, também não vou fazer edição, ele vai para o YouTube dessa forma como está sendo filmado. E nele eu queria pedir a opinião de vocês sobre um tema que vem sendo bem comentado no YouTube nos últimos tempos, que é a ferramenta Patreon, ou Patreon. Só deixar bem claro, eu não estou dizendo que vou adotar o Patreon, o objetivo desse vídeo é justamente consultá-los sobre isso, saber o que é que vocês acham dele. Mas, para quem não conhece o Patreon, eu vou apresentar de forma geral. É uma ferramenta de financiamento. Vamos dizer que você tem um trabalho que não é remunerado ou que é mal remunerado em sua opinião, e aí você cria uma página para ele lá no Patreon e as pessoas podem contribuir com você com quantias como $1, $2 mensais, vamos dizer assim. E aí você que recebe esse valor pode oferecer benefícios a essas pessoas que estão contribuindo, como por exemplo o acesso a conteúdos extras, ao backstage, etc, etc. Vocês devem conhecer porque muitos canais estão adotando o Patreon, só que eu acho que alguns deles não têm a apresentação ideal sobre essa ferramenta, porque dizem assim, me dê uma doação, quase que como uma esmola, alguma coisa desse tipo. E eu não acho que o Patreon é exatamente uma esmola, é mais como uma troca e um apoio mesmo das pessoas que querem ver o canal de fato melhorando, porque existem coisas muito claras lá sobre o que é que acontece quando as pessoas vão contribuindo com quantias maiores ou quando o Patreon vai atingindo valores maiores. Tem dois lados aí, algumas pessoas acham que não é muito legal, eu vejo isso em comentários porque o YouTube sempre foi livre e não deveria deixar de ser assim. Eu entendo isso, apesar de o YouTube continuar livre com o Patreon, o que existe é um certo extra que vai para aquelas pessoas que contribuem, né? Mas eu também vejo que os brasileiros não são muito acostumados a pagar por coisas que podem ser gratuitas. E aí eu não me tiro dessa reta não, até pouco tempo atrás eu era exatamente desse jeito, até jogos de Android, vamos dizer, de iOS, eu queria pegar pirata mesmo que eles fossem 90 centavos de dólar. Com o tempo é que eu fui mudando e hoje já estou um pouco diferente, mas entendo que pessoas podem estar na fase que eu era anteriormente, então eu também não estou condenando por isso. E eu queria saber o que é que vocês acham do Patreon, o que é que vocês acham, por exemplo, se ele fosse adotado aqui no canal e que tipo de coisas vocês acham que eu poderia oferecer caso fosse fazer isso. Eu pensei em coisas como dar acesso, por exemplo, a uma comunidade fechada, se eu fosse colocar, ou de repente para pessoas que dessem uma quantia um pouquinho maior, algum tipo de consultoria para aquisição de equipamentos, porque eu recebo muitas perguntas sobre isso. Claro que os vídeos de respostas continuam acontecendo, mas seria uma consultoria um pouco mais específica, né? Eu geralmente costumo dizer que dou respostas para perguntas que podem servir para muitas pessoas, e aí poderia dar uma resposta mais personalizada mesmo, mas são só divagações, como eu falei, eu não estou dizendo que vou adotar isso aqui no canal, eu gostaria de saber a opinião das pessoas que assistem, como é que elas veem essa ferramenta, e se elas estariam dispostas a contribuir, se elas não podem contribuir, porque isso muitas vezes acontece, e aliás eu acho que nenhum produtor de conteúdo pode se negar, pode alterar, piorar muito as coisas porque as pessoas não querem contribuir, acho isso bastante errado. Mas fico pensando sobre isso porque, inclusive algumas pessoas me perguntaram, né, porque eu não coloquei, se eu não penso em colocar. Penso em colocar sim, mas não sei qual é a melhor forma de implementar isso e também não sei se a audiência estaria disposta a embarcar nessa, né? Claro que quando existe uma contribuição com o Patreon, além da maior motivação da pessoa que produz o conteúdo, ela tem mais recursos e passa a ver aquilo realmente como um trabalho e como um compromisso que ela tem com as pessoas que estão contribuindo, né? Então ela tem mesmo que produzir conteúdo com uma forma frequente, né? De forma mais frequente, com uma qualidade bastante aceitável, pelo menos igual ao que já era, mas o objetivo é até crescer. E eu vejo que isso aconteceu com alguns canais que adotaram o Patreon, e com outros nem tanto assim, por isso que eu fico assim com esse pé atrás, porque algumas pessoas eu acho que nem mereceriam, não é nem a hora de adotar o Patreon e já estão adotando, mas outros canais como por exemplo o do Easy Nobre, talvez vocês conheçam ele aqui no YouTube, eu acho que ele teve uma apresentação bem interessante dessa ferramenta. Ele disse, olha, eu estou muito ocupado aqui no trabalho, gosto de produzir conteúdos para o meu site e aqui para o canal do YouTube, mas não posso dar
a essas coisas uma importância tão grande porque eu tenho uma fonte de renda aqui que é o que paga minhas contas, e aí se vocês acharem legal essa ideia, vocês contribuem e passam a ser meus patrões, como é o nome do site, e aí vocês vão sugerir coisas e eu vou ter que me comprometer a produzir coisas, enfim. Ele não apresentou como uma doação, ele apresentou como uma troca mesmo, como as pessoas se tornando, como os usuários se tornando patrões dele, então eu achei isso interessante. Como vocês perceberam, é um fluxo de pensamento aqui, não tem uma ideia muito exata, mas o resumo do vídeo é esse. Eu queria saber o que é que vocês acham do Patreon, se vocês já contribuem com algum canal, se vocês acham que tá valendo a pena, se vocês não acham que essa ideia é interessante. Deixem a opinião de vocês aí, porque talvez me ajude a pensar sobre essas questões. Eu acho que ele é válido em alguns canais, não tanto em outros, vai muito da relação que você tem, né, com aquele canal, se ele te ajuda muito, vamos dizer, se ele te diverte muito. Hoje eu vou ficando por aqui, vou esperar pela opinião de vocês aí. Mais uma vez, às vezes a gente mesmo repetindo, as pessoas não levam em consideração. Eu não estou dizendo que vou adotar o Patreon aqui, é uma consulta mesmo, como se fosse uma conversa. Vocês veem que eu preferi nem editar, né, aquele vídeo bonitinho, vocês estão ouvindo tudo que eu estou falando aqui. E vou ficar no aguardo aí do que vocês acham, bem interessado. Não se preocupem nem em me agradar e dizer que acham legal só para me agradar, porque isso não necessariamente me agrada, e nem também ser toscos também criticando, né? Deem a opinião sincera de vocês, e qualquer opinião que vier de forma sincera vai ser bem-vinda. É isso, o vídeo de hoje eu vou ficando por aqui, deixo um abração para vocês, pessoal, e falou!